Você sabia que existe um regime de bens em que você não pode escolher, porque é a lei que vai impor? Pois é, muita gente só entende como funciona as regras do regime da separação obrigatória na pior hora possível, no inventário. Imagine que um casal viveu junto por anos e um deles vem a falecer. E a família, os filhos do primeiro casamento desse falecido, exigem todo o seu patrimônio, deixando o cônjuge sobrevivente sem nada. Isso acontece todos os dias por pura falta de informação. Olá, eu me chamo Natália, sou advogada especialista em direito sucessório e imobiliário, e nesse vídeo eu vou te explicar por meio de casos reais por que a separação obrigatória não é o que todo mundo imagina, quais as suas reais regras e principalmente como tudo pode mudar quando há herdeiros envolvidos. Então, se você quer proteger o seu patrimônio, se inscreva neste canal e já deixe o seu gostei. Pela nossa lei atual, qualquer pessoa que se case com 70 anos ou mais cai obrigatoriamente no regime da separação obrigatória. Só que esse regime também é aplicado para pessoas que estão se casando novamente, se divorciaram, mas ainda não fizeram a partilha do primeiro casamento. E por fim, também se aplica para jovens entre 16 e 18 anos que precisam de autorização judicial para poder se casar. Então, o primeiro grande mito que eu preciso que caia por terra e que você entenda muito bem é que o regime da separação obrigatória não é uma escolha do casal, e sim uma imposição legal. Agora, olha esse caso que chegou aqui no escritório, que interessante. Dona Maria e seu Carlos se casaram no regime da separação obrigatória, porque ele já tinha mais de 70 anos e o seu Carlos veio a falecer. Com o seu falecimento, o que entende é que o bem adquirido vai ficar somente para aquele que comprou, certo? Não. Por quê? Porque a súmula 377 do STJ traz uma regra muito importante que você não pode deixar passar batido, que vai dizer que os bens adquiridos na constância do casamento, mesmo nesse regime, vão se comunicar desde que seja provado o esforço comum. Ou seja, o cônjuge sobrevivente, a dona Maria, teria que provar que ela auxiliou, que ela também investiu naquele bem, naquele apartamento, de alguma maneira. Mas aqui tem um segredo que poucas pessoas conhecem, que é possível fazer o pacto antinupcial antes de você se casar, renunciando à súmula 377, ou seja, dizendo é dispensada a necessidade de comprovar o esforço comum. Isso teria facilitado muito a vida da dona Maria se ela tivesse assinado esse pacto antinupcial antes de se casar. Mas aí, e se não foi feito esse pacto antinupcial, o que que acontece? Então ela vai ter que provar o esforço comum, ela vai ter que provar que ela investiu, que ela concorreu de alguma forma com a aquisição desse apartamento. Só que ela não vai poder fazer isso dentro do inventário, porque os filhos do falecido já fizeram o inventário e ela não vai poder discutir esse esforço comum dentro desse processo. Ela vai ter que entrar com um processo à parte, em apartado, para discutir a questão do esforço comum. Com a sentença desse processo, aí sim ela coloca dentro do inventário para receber aquilo que lhe é devido a título de meação e a título de herança, a depender da situação. Eu vou usar os mesmos nomes, mas vou te trazer uma outra situação de um caso real que chegou para mim. Imagina este cenário: Dona Maria e seu Carlos se casaram quando ele completou 71 anos, mas eles viviam como se casados fossem, ou seja, em união estável, desde os 65 anos dele. Nesse caso, no momento do casamento, a lei vai considerar o regime da separação obrigatória? Não. Nesse caso, como teve uma união estável que antecedeu o casamento e, portanto, o marco legal para a aplicação da separação obrigatória, será considerado o regime da comunhão parcial de bens. Então, no inventário, seria 50% a título de meação da Dona Maria com relação ao apartamento, e os outros 50% seria dividido para herança. Então, perceba que as regras aqui já vão mudar. Só que, o que a gente precisa se atentar?
Se eles não regularizaram, se não fizeram prova dessa união estável antes do falecimento, isso vai ter que ser comprovado. Então, novamente, a dona Maria, em apartado, vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem. Por quê? Porque o seu Carlos já faleceu. E aí, com a sentença em mãos do reconhecimento, com uma sentença positiva do reconhecimento da união estável, ela leva isso para o inventário e aí sim será considerado o regime da comunhão parcial de bens. Vocês conseguem perceber como é importante essas informações? São informações técnicas, desconhecidas pela maioria das pessoas, mas que vão implicar muito em momentos muito sensíveis, que é o momento da morte, que é o momento do inventário. Principalmente quando nós falamos de relacionamentos em que tem filhos antes do casamento ou tem filhos com outras pessoas, então são situações que a gente precisa sentar e analisar com calma sempre. Isso não é gastar dinheiro, é poupar dinheiro, é proteger o patrimônio. Para a gente fechar as regras do regime da separação obrigatória no inventário, eu preciso que você guarde essa informação que eu vou te trazer com todo o cuidado do mundo, porque se você se consultar com um advogado e ele te trouxer uma informação diferente dessa que eu tô te passando aqui, ele tá te orientando errado e você vai se prejudicar lá na frente. Qual é, Natália, essa regra? No regime da separação obrigatória, se houver descendentes, ou seja, se o falecido deixou filhos, o cônjuge sobrevivente nunca, guarde essa palavra, nunca vai herdar nada. Ele nunca vai concorrer com descendentes, não tem possibilidade, não tem previsão legal, não tem decisão do judiciário em sentido contrário. Teve descendente, nunca vai herdar. É diferente, no entanto, se o falecido não deixou filhos, mas deixou pais vivos. E aí, nesse caso, o cônjuge sobrevivente vai sim herdar em. Ele vai concorrer com os ascendentes e vai herdar aí em igualdade de condições, de maneira que a depender de como o bem foi adquirido, o cônjuge pode mear e herdar sobre o mesmo bem. Então, imagine que você comprou uma casa, tá? No regime da separação obrigatória, e você foi estabelecido ali que 50% era seu e você meou 50% daquela casa. Os outros 50% será dividido em igualdade de condição entre você, seu sogro e a sua sogra. Como vocês viram, pessoal, o patrimônio de uma vida inteira pode ser seriamente afetado se você não entender as nuances técnicas desse regime de bens. E a gente tem que partir da ideia de que cada família tem uma configuração diferente, tem contratos diferentes, tem uma realidade diferente que precisa ser analisado caso a caso para evitar problemas futuros, para evitar litígios demorados no judiciário. Então, para que você venha se precaver de situação como essa, faça um planejamento sucessório, faça um planejamento matrimonial para que você possa resguardar o seu patrimônio, os seus direitos e os direitos das gerações seguintes. Então, esse é o vídeo de hoje. Se por um acaso você se enquadra numa situação como essa, ou você precisa entender melhor as regras do seu relacionamento, eu deixei os meus contatos aqui das minhas redes sociais na descrição do vídeo e ali vai ter informações muito relevantes que pode te ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.